que tenha um exemplar das Escrituras, para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. E o tema da mensagem que eu vos trago nesta noite, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, tem por título: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Muita gente, tem uma visão errada do que seja o Evangelho. Então nós vamos falar hoje sobre o que é o Evangelho. Amém? Então pega aí a sua Bíblia, você que tenha, para que juntos possamos estar meditando na palavra de Deus. Vamos ler em Marcos capítulo 1, versículo de número 1. Marcos capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Você crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Embora foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, que não falaram de si mesmo, mas falaram da parte de Deus. Foram os instrumentos que Deus usou para escrever as Sagradas Escrituras. Então assim diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, versículo de número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelho tem a ver com boas novas. Evangelho significa boas novas. O Evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Pois bem, em João, Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você entende, ou que nós entendemos disto? Observe o seguinte: por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e toda a humanidade, eu, você, nós, passamos a estar debaixo da régua do pecado. Tanto é que Romanos 3, 23 diz que todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, necessitamos de um remidor, de um salvador, de um libertador, que nos salve de quê? Nos liberte de quê? Da condenação eterna. Porque a Bíblia apresenta dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Mateus 7, versículo 13 e 14. Amém? Você que tem a Bíblia, faça uso da mesma. Vamos ler. 7, 13 e 14. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita. É um convite, tá? Mas você tem o livre-arbítrio. A opção é sua. A escolha quem faz somos nós. De continuar trilhando um caminho largo, espaçoso, vivendo uma vida louca, vivendo o segundo curso desse mundo. Continuar debaixo da régua do pecado, agindo segundo a nossa natureza carnal, adâmica, ou se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos, se arrepender da vida que vivemos e nos voltarmos para Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Repito, não é obrigado, não é forçado, é uma escolha que se faz, é uma decisão que se toma, pessoal e individual. O que eu posso fazer é lhe mostrar o caminho.
é anunciar a palavra de Deus, mas a decisão quem toma é você, de aceitar ou de rejeitar. Deus não quer nada forçado, obrigado. Não, eu tenho que ser crente por medo. Medo de ir para o inferno. Não, Deus não quer isso. Primeiro, que o inferno não foi feito nem para nós. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos caídos, que já estão condenados. Então, para eles não há mais perdão. Ele já está condenado. Mas para mim e para você, há perdão. Quando nós reconhecemos que falhamos, que erramos, que pecamos, e entendemos que há um Deus no céu e que há um Salvador, que é Jesus Cristo. E nós nos humilhamos e oramos, buscando do Senhor o perdão. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ela quem? A porta larga, o caminho espaçoso, mesmo consciente e ciente, iniquidade, pecado consciente, mesmo ciente que o caminho que está trilhando é um caminho que leva à morte, à destruição, à perdição. É um caminho que aparentemente, né, é ilusório, é enganador, é sedutor. Mas todos nós temos a sã consciência da verdade e da mentira, da vida e da morte, da luz e das trevas, do bem e do mal. E nós fazemos as nossas escolhas. Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que vida? A vida eterna. Assim como há a vida eterna, também há a morte eterna. O que é a vida eterna? Para aqueles que fizeram a escolha certa, que tomaram a decisão correta em vida, que optaram por seguir a Cristo, por temer a Deus, por andar nos seus caminhos, se submeter à sua vontade, obedecer à sua palavra, aceitar o plano da salvação que é em Cristo Jesus. Porque em João 14,6, Evangelho, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantos você conhece, ou até você que me ouve nesta hora, já disse: eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus na minha vida, eu creio em Deus. Parabéns, graças a Deus que você crê nisso, que você tem esse entendimento, que tem Deus na sua vida. Porém, presta atenção no que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando a respeito do Evangelho da salvação. Amados, Deus não salva. Mas eu tenho um Deus no meu coração. Isso não lhe garante salvação. Eu tenho um Deus na minha vida. Isso não promove salvação. Eu também sou de Deus. Não quer dizer que você está salvo. Mas, pastor, Deus não salva? Não. Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Salvador, que é Jesus Cristo. Não tem outro meio de se salvar se não for por intermédio de Jesus Cristo. Deus não salva. O pastor Marcelo não salva. O bispo, o apóstolo, o papa, o padre, ninguém salva. Então a Maria, o Antônio, o Joaquim, não salva. O único que tem poder de nos salvar é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus se primeiro não tiver um real encontro com Jesus Cristo.
Então entenda isso nesta noite. Quer ser salvo? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Quer ser liberto? Creia em Jesus Cristo. Quer ter transformação de vida? Aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Olha, quantos se gabam, falam de igreja, de denominação, de religião. Aí eu te pergunto, qual é a igreja que salva? Qual é a religião que salva? Qual é a denominação que salva? Nenhuma delas. Mas e a sua igreja, pastor Marcelo, também não salva? Não. A igreja a qual eu congrego, faço parte, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tubiara, ela não salva, mas ela apresenta o Salvador. Ela nos orienta, nos ensina e nos conduz pelo caminho da salvação. Mas salvação é pessoal e individual. Não basta ser da igreja. Não basta estar na igreja. Não basta ser pastor. Ué, mas ser pastor também não salva? Não. E nem está salvo. Então o que garante salvação? Repito, é confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E estar nele. E permanecer na vontade dele para a sua vida. O que garante a salvação? Obediência. Paulo diz, combati o combate. Está salvo? Não. Corri a carreira. Está salvo? Não. Guardei a fé. E agora? Vou receber meu galardão. Está salvo. Porque estamos falando da fé salvífica, da fé no Filho unigênito de Deus. Você pode fazer obras lindas, maravilhosas. Você pode ajudar o mundo todo. Pode ajudar. Pode abençoar vidas. Pode ser caridoso, caridosa. Mas se você não reconhecer a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, não está salvo. O próprio Paulo diz lá em Coríntios, falando a respeito do amor, você pode dar todos os seus bens aos pobres, pode dar até a sua vida, mas isso não garante salvação. Tem gente que pensa que, eu vou fazer caridade para que eu possa me salvar. Não vai ser salvo. As obras, nós fazemos as obras porque estamos salvos e não para ser salvo. Quando você passa a crer em Jesus Cristo, você passa a servi-lo com amor, com gratidão, com alegria, reconhecendo o sacrifício vigário de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então entenda isso em nome de Jesus. Olha, Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Porque por mais que tentássemos, nós de nós mesmos não conseguimos ou conseguiríamos nos libertar da condenação eterna. Mas na plenitude dos tempos, Jesus ele veio, nasceu de uma mulher, sim, Maria, foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. E ali ele nasceu, cresceu para uma missão. E qual era a missão? Nos salvar e libertar da escravidão eterna. Então Jesus nasceu, cresceu e se entregou a si mesmo, no meu e no seu lugar, para que através do seu sacrifício vigário, lá no Gólgota, na cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, está consumado. Pai, a obra está realizada. E agora? Necessitava de Jesus ressuscitar. Porque com a ressurreição de Jesus, assim como ele passou da morte para a vida, nós também passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Só há vida e vida abundante para aquele que está em Cristo Jesus. Então entenda isso nessa noite. A palavra de Deus é bem clara quando ele diz, agora, todo aquele que crê em Jesus não vai ser condenado, mas tem a vida eterna. Pronto.
Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos lava de toda iniquidade. Porque o sangue de Jesus Cristo transforma as nossas vidas. Nós agora temos paz, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Agora temos alegria. Por que alegria? Porque temos a convicção que se nós partir hoje ou amanhã, sabemos para onde iremos e com quem eternamente nós estaremos. Olha, deixa eu ler para você aqui em João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Assim diz a palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam a quem? A Jesus Cristo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por que passamos a ser filho? Porque outrora nós éramos apenas criatura, por ser seres criados por Deus. Mas quando? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvimos a palavra, cremos na palavra, confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Automaticamente deixamos de ser criaturas para sermos filhos. E como os filhos de Deus, passamos a ser co-herdeiros das promessas do Senhor para nossas vidas. Como filho de Deus, você agora sai de debaixo de maldição eterna e passa a estar debaixo da vida eterna. Agora você passa da morte para a vida, da derrota, do fracasso para a conquista, para a vitória. Agora, como filho de Deus, você tem paz. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 11, 28 e 29, ele te faz um convite. Olha que convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Vinde a mim, você que está frustrado, oprimido, deprimido, angustiado, na depressão, na opressão. Você que está sofrendo da crise de ansiedade, de enfermidade que assola a sua vida. Eu saro, eu curo, eu liberto. Jesus Cristo. Eu mudo a sua história. Eu transformo a sua vida. Eu te dou paz, eu te dou alegria. Eu te dou ânimo e vigor, eu te dou graça e força, eu te ajudo ao mundo vencer. Mas em mim tem que estar, em mim tem que permanecer. Olha o que diz João 15, versículo 5. João Evangelho, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. E olha a humanidade caminhando a passo largo para a perdição, para a autodestruição. Olha a humanidade escrava do pecado, vivendo no mundo enganador, opressor, sedutor, indo de mal a pior, tentando, porém se frustrando, porém se decepcionando. E alguém diz, mas se Deus ama tanto, por que a gente sofre tanto? Por que a gente padece tanto? Se Deus existe, por que isso e mais isso e por que mais daquilo outro? Se Jesus Cristo, ele salva, então ele não está vendo o que estamos vivendo? Com certeza. Por que nada acontece? Por que nada muda? Porque não depende dele. É o livre-arbítrio. Quem toma as decisões somos nós. Quem faz as escolhas somos nós. Vou te dar um exemplo. Eu estava um tempo atrás na rodoviária, esperando uma pessoa, meu tio João Luiz, que ia chegar. E um homem veio até mim com um cigarro na mão e disse, você tem fogo aí, tem fósforo? Eu disse, não, senhor. Não, assim, eu quero acender esse cigarro para me fumar, para me morrer mais rápido. Escolha dele. Mesmo estando no maço de cigarro lá, uma foto de alguém tomada por um câncer na garganta, pulmão e mais não sei lá o quê, ele compra sabendo que aquilo ali, ao acender, são tantos males que vai lhe causar. Mas é ciente, é consciente. Só bebe até gerar uma cirrose ou outras doenças hepáticas. Ciente e consciente.
Quando uma pessoa vereda pelo caminho das drogas e se aprisiona, né, as drogas, ciente e consciente, que não vai lhe fazer bem. Pode trazer, né, uma emoção momentânea, uma alegria passageira, faz aquela viagem ali e acabou. Olha a pessoa que está escrava do crack. O que tem levado essa pessoa? A destruição, a perda da família, dos bens, a viver na Cracolândia. Isso é bom? É uma escolha acertada? Mas para muitos é. E aí? São escolhas, são decisões que se tomam. Quando uma pessoa pega uma agulha, uma seringa e vai enxertar uma droga no seu corpo, né? É só uma picada, é só uma onda, é só uma vida louca. Decidiu, né, viver uma vida de furto, de crime, de marginalidade, de tráfico, de facção. É escolha. Mas qual é o fim disso? O que leva a isso? Quando uma pessoa escolhe a praticar o mal, a viver dessa maneira, não teme a Deus, não busca a Deus, não procura fazer conforme a palavra de Deus. São escolhas, são decisões. O que nós plantamos hoje, o resultado disso não aparece hoje. O resultado é amanhã ou depois. Porém, só se colhe o que se planta. Mas o convite está lançado. Vinde a mim, e eu vou aliviar, eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou ajudar. Assim disse Jesus. E quantos rejeitaram? Não, Jesus, estou de boa, estou legal, pode seguir em frente. Eu não preciso de nada, não. Tem gente que pensa que aceitar Jesus ou ser crente é só para suprir uma necessidade. O camarada se frustrou numa área da vida, não conseguiu se realizar, então vou virar crente. Não. Ser cristão é ser salvo. Ser cristão é ser salvo. Salvo da condenação eterna, salvo da perdição eterna. Ser cristão é querer viver a vida que Deus preparou para nós. Quando Deus fez o homem lá no Éden e colocou o Éden, jardim de Deus, o homem, o Adão, foi a coroa da criação de Deus. Quando Deus fez e o colocou no Éden, não foi só para encher o Éden, ou para ter alguém lá no Éden, não. Deus fez o homem com propósito. Ei, Deus tem propósito para com a sua vida. Deus tem propósitos para com a sua vida, para com a sua família. Se alguém que tem propósito para a sua vida, e propósitos esse de paz, de bem, é Deus. Olha o que diz o Salmo 128. O Salmo 128, Deus fala a respeito da família. Olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? É escolha. Que caminho eu vou andar? O caminho largo e espaçoso? Ou eu vou entrar pelo caminho que o Senhor tem traçado para a minha vida? Qual o melhor caminho a seguir? Olha o versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Mas por que é para alguns e não para todos? Não, a palavra é liberada para todos, mas nem todos a recebem, nem todos creem, nem todos a aceitam. Vou ler novamente o versículo aqui, ó. Versículo de número 3. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa,
os teus filhos como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem teme a Deus, obedece a palavra de Deus. Quem teme a Deus, aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Quem teme a Deus, anda nos seus caminhos. Quem teme a Deus, procura fazer a vontade de Deus. Não vive mais para satisfazer ego, para alimentar eu, para satisfazer as suas próprias vontades. Agora ele vive para Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos 1, versículo de número 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois do grego. Para todo aquele que crê no evangelho. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que ele pode te salvar, te libertar? Você crê que ele pode a sua vida mudar? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo sara. Jesus Cristo restaura. Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo liberta. Ele fez no passado e nada impede dele fazer hoje na sua vida, na sua família. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 31, 30 em diante. Paulo e Silas estavam presos. Oraram, louvaram, e o cárcere se abriu. E o soldado que lá estava, na incumbência de guardar os presos, se desesperou. Diz, agora eu vou morrer. O cárcere se abriu, todos fugiram. E quando ele pegou a espada para se matar, para tirar a sua própria vida, Paulo e Silas disseram, não faça tal, porque todos nós estamos aqui. E ele pôde ver ali o poder de Deus, não só de abrir os cárceres, como de manter os presos lá na prisão. E ele olha para ele e disse, varões, o que eu tenho que fazer para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Olha o Salmo 128. Através de você ser salvo, através de você ser liberto, através de você temer a Deus e andar nos seus caminhos, Deus vai salvar a tua esposa, Deus vai salvar teus filhos, Deus vai trazer a paz no seu lar, Deus vai prosperar o trabalho das suas mãos, porque a ação do inimigo destrói. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Enquanto o trabalho dele é destruir, o trabalho do Senhor é construir. Eu não sei o que ele tirou, eu não sei o que ele destruiu na sua vida, mas uma coisa eu sei, crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo, crê no Senhor Jesus Cristo e seja liberto, crê no Senhor Jesus Cristo, tema ele, ande nos seus caminhos, e você vai ver o que ele vai fazer na sua família. Nada está perdido para aquele que está em Cristo Jesus. Pelo contrário, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós só temos que confiar, que crer, porque temos um Deus que trabalha por nós e que age em nosso favor. Olha, 1 Coríntios, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, eu quero ler para você, capítulo 15 de 1 Coríntios. Assim diz a palavra de Deus, do versículo 1 ao 5. Também vós notificou, irmãos, o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5. E que foi visto por Cefas
e depois pelos 12. Aleluia. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele está à destra de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimidos. Ei, crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e seja liberto. Crê no Senhor Jesus Cristo e tenhas paz. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, para a gente encerrar a meditação desta palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Amém? Aleluia. Em que também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Deus quer ser louvado na minha vida. Deus quer ser glorificado na sua vida. Ei, todos precisam ouvir a respeito do evangelho, da salvação que há em Cristo Jesus. Porque Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus nos encarregou de contar as boas novas de salvação às pessoas da nossa, a todos que estão à nossa volta. Não se vergonhe do evangelho de Cristo, mas abra sua boca, pregue, fale, testemunhe do que Jesus fez na sua vida. Ô crente, desperta, porque Jesus está voltando. Quantos tem o Senhor colocado diante de ti? Tem te dado a oportunidade de falar dos seus feitos, das suas maravilhas, de fazer conhecido o seu nome. A maior pregação é o seu testemunho. Conte o seu testemunho. Conte o quanto Jesus é bom para com você e para com os seus. Conte o quanto Ele cuida, Ele zela, Ele abençoa, Ele guarda, Ele livra, Ele ajuda, Ele dá vitória. Nós não estamos isentos de passar por provas, de enfrentar adversidades, dificuldades, levantes, oposições, acusações, calúnias. Não! Não! Jesus passou por isso. Jesus enfrentou isso. E Jesus nos dá graça para vencer também. Então, amados, o que impede você de estar em Cristo, adorando a Ele, porque para isso foste criado, para a glória de Deus, para louvor do nome de Jesus. O Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. E tudo que o inimigo não quer é que você anuncie as boas novas de salvação. Ele cria situações, ele cria distrações, ele tenta induzir de todas as maneiras para se falar de tudo, menos do Salvador, que é Jesus Cristo. É essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Você foi criado por Deus. Você foi levantado por Cristo. Você foi capacitado pelo Espírito Santo. Agora vá e anuncie o Evangelho. Faça conhecido o nome do Salvador, que é Jesus Cristo. Tem muita gente fazendo conhecido o nome de homens, menos do que salva, do que liberta, do que restaura, do que transforma, do que dá vida. Há poder no nome de Jesus. Olha, eu não sei o que te levou a parar, desanimar, do caminho se afastar. Mas uma coisa eu sei, o Senhor te ama. E Romanos, a palavra de Deus vai dizer, Romanos 10, 8, 9. Com o coração se crê, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então eu te convido nesta noite a confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Confesse a Cristo hoje. Ore comigo nesse momento. Amém? Diga assim, Deus, repita, Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, apaga, Senhor, toda
as minhas transgressões. Lava-me, Jesus, de toda iniquidade. Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida. Obrigado por perdoar os meus pecados, por me receber como seu filho, sua filha. Obrigado, Deus. No nome de Jesus. Amém. Pai, eis aí essas vidas que ouviram a tua palavra e creram. E nessa noite confessam a ti como o único Deus e Senhor e Salvador das suas vidas. Perdoa os seus pecados. Apaga as suas transgressões. Escreve o seu nome no livro da vida. Faça dele, dela, nova criatura em Cristo Jesus. Liberta dos vícios, das manias, dos trejeitos, de tudo que oprime, que aflige, que afasta de ti, Senhor. Dá ânimo e vigor, dá graça e força, dá a visão do reino, dá a direção do teu Espírito. Conduz pelo caminho bom e direito. E eu te agradeço, Pai, por esta obra realizada na vida dela, na vida dele, no nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Obrigado pela tua obra na vida deles, delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.